mais clareza de que, mesmo possuindo uma dívida já constando da SPC do Serasa, se outra fosse apontada, mas essa não é devida, o indivíduo teria direito à reparação. Por quê? Porque não é pelo fato de alguém estar devendo na praça para um determinado sujeito ou empresa que esse indivíduo acabou de perder o direito de proteção ao seu nome, à sua honra, e agora todo mundo pode colocar ele lá no SPC, no Serasa, mesmo que isso seja indevido. Na verdade, eu entendo que, mesmo que haja uma inscrição que já atrapalha a vida econômica do cidadão, por quê? Porque a inscrição impede o recebimento do crédito. Quem está no SPC e no Serasa não consegue ir num banco e pegar uma linha de financiamento, não consegue obter um cartão de crédito, não consegue usar cheque, porque essas operações de concessão de crédito e pagamento a prazo, todas elas remetem ao fornecedor consultando o nome do cidadão para ver se ele então não representa um risco. Qual risco? O risco de inadimplência futura. Então o que acontece? Eu entendo que, mesmo que haja uma inclusão indevida, o indivíduo haja uma inclusão legítima. Diante de uma inclusão indevida, o indivíduo tem direito sim a pedir uma reparação. Talvez não vá ser a mesma indenização por dano moral que seria recebido por aquele que estava com o nome limpo e teve então seu nome sujo na praça por conta de uma dívida inexistente. Quer dizer, um fornecedor que lançou o nome de alguém, mas esse alguém nunca fez contrato nenhum com ele. Falando em justiça, sabemos que os JECs, juizados especiais cíveis, dão mais celeridade ao processo, ou seja, são processos mais rápidos. Mas e qual a indenização num JEC, que é um valor menor, e indenização numa justiça comum, que embora seja mais morosa, tem uma indenização maior? Eu, pessoalmente, eu não aconselho a formular um pleito de indenização por danos morais frente aos chamados juizados especiais cíveis. Por quê? Por conta de uma política judiciária destes juizados, até para a evitação da chamada indústria do dano moral, o que acontece? Hoje nós observamos que inscrições indevidas podem estar gerando indenizações de R$ 1.000, R$ 1.500. Quem sabe num recurso para uma turma recursal pudesse se alcançar R$ 3 ou R$ 4.000. Acho que esse tipo de pedido ele deve ser formulado na justiça comum, aonde os valores são maiores. E como o consumidor faz para ingressar? Qual a ação adequada para esse tipo de... Se o consumidor resolver buscar o juizado especial cível, ele até pode fazê-lo sozinho, porque em geral essa reparação e indenização dificilmente vai superar a margem de valor equivalente a 20 salários mínimos. Aí ele poderia entrar, buscar um juizado especial cível e formular a sua ação ali, formular o seu pedido, que era a reparação, porque foi incluído indevidamente, e aí então ter o seu retorno. Eu acabo, por vezes, sempre aconselhando um advogado, desimporta onde se vai brigar, por quê? Porque ainda que haja essa possibilidade do recurso sem estar amparado por um profissional, eu acho que é um resultado um pouco parecido com a automedicação, né? A gente pode comprar um remédio na farmácia sem uma indicação do farmacêutico ou médico e podemos nos curar, efetivamente. Mas qual é a situação de maior segurança? É sempre poder antes procurar uma opinião profissional. E eu acho que a defesa técnica do indivíduo que procura o Poder Judiciário é indispensável, mas alguns, enfim, optam então por esse caminho sozinho. Eu aconselho então a procurar um profissional, advogado, defensor público, que possa então dar essa sustentação e ingressar com uma ação por reparação de danos morais em razão do cadastro indevido. Nós agora falamos de cadastro negativo. E o positivo, que foi um projeto de lei, foi votado pelo Congresso, mas não foi sancionado pelo nosso presidente, né? Mas agora em dezembro nós tivemos a medida provisória 518, que autoriza o cadastro positivo. Olha, o que nós temos aí? Até então, no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 43, nós estamos falando de cadastros que então armazenam informações variadas sobre consumidores. Informações essas que são importantes até porque facilitam o tráfico negocial, uma vez que eu já sou cadastrado numa empresa X, toda vez que eu for fazer uma compra, já tem todos os meus dados, ele sabe quem eu sou, e isso também facilita a eventual concessão de crédito.
No Código de Defesa do Consumidor, nós temos também a visão, então, do cadastro indevido por conta do cadastro negativo. O cadastro negativo é possível desde que a dívida seja devida. Se a dívida não existe, há indenização por dano moral. Mas agora, já de algum tempo, tem se formado uma ideia que se chama de cadastro positivo. Esse cadastro positivo, ele acaba armazenando um número muito maior de situações referentes a uma pessoa, e inclusive eventuais situações aonde ela já passou por um caso de inadimplência, tendo ou não constado no SPC e no Serasa, e isso passa a constituir uma espécie de vida pregressa econômica, quase como se fosse uma vida pregressa criminal, fazendo aí uma metáfora aí em relação a outras situações, onde há um registro de todos os teus passos dentro dos atos que tu pratica no comércio em geral. Ou seja, são os maus antecedentes do direito do consumidor, né? Exatamente. E o que acontece? Diz ali no Código de Defesa do Consumidor, como tu já avisaste antes, que o tempo máximo de permanência de um cadastro negativo de um indivíduo é 5 anos. Então, havendo uma dívida, essa dívida tem 5 anos para ser cadastrada. Passados esses 5 anos, essa dívida não pode mais ser informada. Quer dizer, após 5 anos do vencimento de uma dívida, o indivíduo então tem a possibilidade de retornar ao convívio econômico e se reestruturar e poder utilizar novamente crédito. O que acontece diante do cadastro positivo? Há o risco de informações que não poderiam mais ser comunicadas publicamente, de estarem retornando para dentro do que seria um currículo da vida pregressa econômica do indivíduo. Então, muitas vezes, o cidadão que não deve mais valor nenhum, já quitou suas dívidas, ou talvez não tenha até quitado, mas já passou o prazo de 5 anos, ele pode estar sendo ligado a uma conta de energia elétrica, de telefonia, que ele não pagou em dia há 10 anos atrás, ou há 8 anos atrás. Talvez seja até uma conta que não tenha gerado inclusão no SPC e no Serasa, mas isso está sendo computado para a sua vida pregressa econômica. Por quê? Uma vez que o indivíduo tenha na sua vida um registro de situações em que não houve pagamento em dia de determinadas contas, isso daí vai levar para uma tentativa de contratação presente ou futura numa negativa, ou até mesmo num aumento de taxa de juros, porque se alguém deveu no passado, hoje pode representar uma situação de maior risco. E quem representa maior risco, paga mais. E o que acontece? O cadastro positivo, se tentou então um projeto de lei que não foi sancionado pelo ex-presidente da República, o presidente Lula, e esse projeto de lei foi barrado, mas logo a seguir foi editado pela Presidência da República uma medida provisória, que continua valendo e sendo eficaz, e que traz algumas situações relevantes e incidentes sobre a operação de cadastros positivos. Mas nessa medida provisória, que é a 518, de dezembro de 2010, está dito que o uso de dados do consumidor só é possível se ele autorizar previamente. Ou seja, meus dados não são um bem de uso público, meus dados são privados, pertencem à minha pessoa, fazem parte da minha conjuntura de personalidade. Só poderão ser repassados para outros se houver prévia autorização da minha parte. O consumidor tem que tomar muito cuidado, porque nos contratos de adesão que eles assinam, já está essa cláusula autorizando esses dados. Infelizmente, muitas empresas